o tema do neoconstitucionalismo nos remete a, pelo menos, uma conceituação provisória do que seja neoconstitucionalismo. Costuma-se dizer que neoconstitucionalismo é aquele movimento, aquela teoria, aquela corrente, aquela doutrina que sustenta que, com o advento das constituições do pós-guerra, nós temos um paradigma doutrinário diferente do paradigma que então existia. E este paradigma estaria centrado em alguns fundamentos. E esses fundamentos poderiam ser resumidos, com muito esforço, em algumas ideias. Em primeiro lugar, a ideia de que nós temos mais princípios do que regras, ou princípios no lugar de regras. Como consequência disso, nós temos um tipo de aplicação diferente. Como os princípios são aplicados mediante ponderação e as regras mediante subsunção, nós teríamos, portanto, uma segunda ideia decorrente da primeira. Nós teríamos mais ponderação do que subsunção na aplicação do direito, ou ponderação no lugar da subsunção. Como a aplicação mediante ponderação de princípios exige uma participação maior do aplicador na concretização normativa, aquilo que antes estava centrado no poder legislativo passa a ser centrado no poder judiciário. E, em razão disso, nós temos a terceira ideia. Em virtude de termos mais princípios do que regras, mais ponderação do que subsunção, nós temos mais judiciário do que legislativo. A consequência da conjugação dessas três premissas nos leva a uma quarta, consistente no fato de que o poder principal na aplicação do direito deixa de ser o poder legislativo para passar a ser o poder judiciário. E, como consequência, então, nós temos não mais a figura da lei como sendo a fonte principal de aplicação, mas, no seu lugar, a Constituição. Então, vejam as ideias. O constitucionalismo, o neoconstitucionalismo, sustenta que nós temos um paradigma normativo diferente. E este paradigma se diferencia na medida em que nós temos mais princípios do que regras, mais ponderação do que subsunção, mais poder judiciário do que legislativo e mais leis do que Constituição. Mais Constituição do que leis, desculpa. Diante disso, nós tivemos, no Brasil, por influência de estudos feitos no exterior, principalmente na Alemanha e nos Estados Unidos, uma influência muito grande dessas ideias, em fases diferentes, por autores diferentes, com propósitos diferentes, e assim sucessivamente, a tal ponto que nós podemos dizer que, para grande parte dos casos, porque é muito difícil generalizar, nós temos hoje uma euforia principiológica. Fala-se muito em princípios, fala-se pouco em regras, fala-se muito em ativismo judicial, centralismo do poder judiciário. Alguns chegam a falar em supremocracia, outros em juristocracia. E nós temos, evidentemente, um papel central da Constituição no sistema e uma diminuição da importância das regras legais, dos códigos e da legislação específica.